Boa tarde, amada e amado do Senhor. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em 2 Samuel, capítulo 11, amém? A palavra que o Senhor me deu, que deu para nós nesse dia de hoje, amém? Vamos orar ao Senhor pedindo para que Ele venha se revelar a nós, aleluia? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Pai, venha fazer a tua vontade, Pai. Perdoa as minhas falhas, pensamentos e ações. Perdoa esse meu irmão, essa minha irmã, Pai. E venha ministrar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, o pecado de Davi com Betseba, né? O adultério cometido por Davi. E aconteceu que, tendo passado um ano, no tempo em que saem os reis à guerra, Davi enviou a Joabe os seus servos com ele e a todo Israel, e destruíram eles os amobitas, e puseram cerco a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Aqui, né, mostra que era um tempo em que os reis, né, tendo passado um ano, no tempo em que saem os reis à guerra, Davi enviou Joabe. Então, era um tempo em que os reis saíam à guerra, saíam, né? Para estar na frente de um exército. E Davi, ele se negligenciou, ele mandou Joabe ir, né? E ele ficou no palácio dele, né? Aleluia. Davi aqui, ele como líder era para estar à frente dessa batalha, mas ele preferiu, né, ficar no palácio, desfrutando de tudo que ele tinha de bom, preferiu ficar no luxo dele, né? Ele abandonou a função dele de autoridade, né? Ao invés de ele servir ao povo, defendendo o povo dos inimigos, ele preferiu ficar ali na casa dele. Ao invés dele defender um povo, fazendo o povo viver segundo a justiça e o direito, né? Debaixo da direção de Deus, como ele sempre fez. Aleluia. Davi era um homem tido como homem segundo o próprio coração de Deus, né? E ele veio a cometer isso, né? Esse erro, esse pecado. Aqui então, que a gente vê já nesse primeiro versículo, é Deus mostrando quando o homem abandona a direção do Espírito Santo de Deus, quando o homem abandona, negligencia a sua autoridade, a autoridade que o Senhor confiou, né, a ele, seja um líder espiritual ou um líder de uma nação, ele começa a negligenciar aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele, então é perigoso, começa a cair, né? Começa a vir ali o engano, começa a vir. Hoje eu posso descansar. Hoje eu não estou com vontade. Hoje eu posso pôr outro para fazer no lugar. E assim começa a queda. Nesse primeiro versículo a gente já entende tudo isso. E aconteceu que, levantando-se Davi da sua cama, na hora da tarde, e ao estar passeando pelo terraço da sua casa real, avistou do terraço uma mulher que estava banhando, a qual era muito formosa, né? Então aqui Betseba, né, mulher de Urias, ela estava se banhando na casa dela, em um local fechado. Não podemos culpar essa mulher, porque de forma alguma ela e o seu marido imaginavam que lá de cima do terraço do palácio do rei, ele poderia ter acesso à intimidade dela, ou qualquer outra pessoa que estivesse lá no palácio teria a intimidade, né? Tivesse ali acesso à intimidade na hora deles estarem se banhando, amém? Aleluia. E enviou Davi a perguntar por aquela mulher. Ele disseram: aquela é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu, né? Então aqui dá para entender que quando fala que Urias, o Eteu, né? Ele era um guerreiro, era um servo que estava à disposição do rei Davi. Era um homem renomado, era um homem que tinha um significado grande ali no meio do povo, né? Urias era Urias, aquela é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu, né? Então esse Urias, ele era um homem renomado, ele era um homem que estava à frente, junto ali, defendendo o reino. Aleluia. E Davi então enviou mensageiros e mandou buscá-la. E ela veio e ele deitou com ela, havendo ela se purificado da imundícia
e ela voltou para sua casa. Então, né, Davi ficou ali, né, com um tempo ocioso, com um tempo sem procurar, está na posição que era dele. E isso levou ele a um declínio moral. Isso levou ele a cometer um pecado. Como nós dizemos, né? Mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia que não tem algo que vai edificar, ela vai vir para te consumir. Ela vai para te procrastinar, para te fazer você ficar paralisado, né? Então, procure ocupar o teu tempo com coisas que edificam, ouvindo a palavra, ouvindo louvores, agradecendo ao Senhor, pedindo ajuda do Espírito Santo de Deus, porque quando Davi deixou de ir à guerra, ele estava deixando, negligenciando um poder que estava sobre a vida dele, um poder que não era dele, porque o poder não é de forma alguma humana, nenhum poder, nenhum domínio, né? Terreno é humano, é de Deus. Quando o homem ele usa esse poder para benefício próprio, ele está negligenciando o cuidado com um povo, com uma nação, com uma igreja, com um comércio. Então, quando nós temos algo em nossas mãos, nós temos que cumprir aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Então, Davi ali estava traindo o povo quando ele se deitou com aquela mulher. Ele traiu a autoridade de Deus, que Deus concedeu para ele. Porque ao invés de ele usar aquilo para o bem, ele usou para um privilégio próprio. Ele usou aquilo para benefício próprio, para um capricho, né? Aleluia. E Davi então enviou mensageiros e mandou buscá-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, e havendo ela purificado da sua imundícia, e ela voltou para sua casa. Né? Ela, quem era ela? Para negar um pedido do rei, né? Ele mandou soldados, ela teve que cumprir, né? Aleluia. E aconteceu, e concebeu a mulher, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então ali, né, o fato daquele crime, daquele fato impensável, aquele capricho de Davi, teve um resultado. O Senhor permitiu, então veio ali uma gravidez indesejada. Aleluia. Então, tem que ter, todo ser humano tem que ter uma consciência que todo pecado ele vai ter ali, então, uma consequência. Pode ter o perdão do Senhor, mas vai ter uma consequência. Então, Davi fez um plano, né? Um plano para cobrir o pecado. Olha para você como que um pecado ele puxa outro pecado. Né? Se a pessoa não se arrepende verdadeiramente, ela vai começar a querer fazer outra coisa para cobrir o pecado. E não adianta, porque de Deus não escondemos nada. E Davi então mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe o enviou. Então, né, ali, Urias, ele estava na frente da guerra, estava lá lutando. E então, Davi fez um plano e mandou um recado para quem estava lá na guerra para trazer Urias, né? Com a intenção de poder ali fazer ele se deitar com uma esposa e assim ele achar que o filho era dele, né? E quando Urias veio e ele perguntou Davi se Joabe estava bem e se o povo estava bem e como transcorria a guerra. Depois Davi disse a Urias: desce a tua casa e lava teus pés. E enviando Urias da casa real, logo foi mandado a ele manjares da mesa do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei e com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Bem permissão, né? Era para Urias descer até a casa dele, estava um tempo na guerra, ele poderia voltar com muita saudade, mas ali, né? Ele era um homem correto também, como a gente vai ver. Ele ficou na porta do rei para ali guardar o rei. E Davi ficou sabendo disto, pois lhe disseram: Urias não desceu para a sua casa. E disse Davi a Urias: não vieste tu de uma jornada? Por que, pois, não desceste a tua casa? Né? Ali mostrando que estava preocupado, né, com Urias, mas na verdade ele estava preocupado de Urias não ir ter se deitado com tua esposa, para assim não ser encoberto aquele pecado. E Urias respondeu a Davi: a arca e Israel e Judá estão debaixo de tendas, e meu senhor Joabe e os servos do meu senhor acampado no campo. Havendo eu de entrar em minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher, por tua vida e pela vida da tua alma, eu não farei tal coisa. Então aqui Urias estava dizendo: olha,
que eu não vou até a minha casa, porque eu acho injusto, enquanto tem um povo ali precisando, um povo que está lá na guerra, em tendas, estão escondendo, né? Estão lutando. Como que eu posso deitar a minha cabeça e dormir com a minha esposa, sabendo que o povo que está defendendo, né, a nossa pátria está lá sofrendo? Então ele estava demonstrando o quanto ele era fiel, e nem isso comoveu o coração de Davi. Davi ficou tão louco, tão assim cego para querer esconder um pecado, uma falha, que ele começou ali a se deixar levar por outros crimes. Aleluia. E Davi então disse a Urias: fica-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Ficou Urias em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi convidou, ele fez comer e beber diante dele até embriagá-lo. Ele saiu à tarde a dormir em sua cama com os servos de seu senhor, mas não desceu à sua casa. Então, quer dizer, Davi ainda tentou embriagar aquele homem para ver se ele ia até a sua casa, mas ele preferiu ficar com os servos ali, né, no palácio mesmo. E chegada a manhã, escreveu Davi a Joabe uma carta, da qual enviou por mão de Urias. Então, Davi fez uma carta e ainda o próprio Urias levou essa carta, que dizia assim: e escreveu na carta, dizendo: ponde Urias diante da força da batalha, e desamparem para que seja ferido e morra. Então ali o próprio Urias estava levando ali o seu decreto de morte. Para você ver a maldade que estava no coração de Davi, por causa de uma cobiça, por causa que ele, né, foi olhar para a beleza de uma mulher, para uma vaidade dele, né? Ele queria se sentir empoderado, eu posso obter tudo que eu quero. Ele ficou ali, né, no luxo do seu palácio, achando que poderia todas as coisas. E então ali aquele ato pecaminoso ali levou ele a cometer outro pecado, né? E assim foi que, quando Joabe observou bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens mais valentes. E os homens da cidade, logo que saíram, pelejaram com Joabe, e caíram alguns dos povos dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então ele colocou ali, né, Joabe colocou ali o Urias na frente da batalha, num lugar que ele sabia que ele ia ser ferido, que era um ponto da guerra em que aquele povo estava mais enfraquecido, o povo, né, de Davi. E então ele foi morto, ele foi ferido, né? Aí lá no 26, e ouvindo a mulher de Urias que seu marido estava morto, lamentou por seu marido, né? Então Urias morreu servindo ao rei. Urias, ele foi fiel até o fim, né? Aleluia. E tendo passado o luto, enviou Davi e recolheu na sua casa, e foi ela, sua mulher, e deu à luz a um filho. Mas isto que Davi fazia foi desagradável aos olhos de Deus, né? Então Deus não se agradou, né? O seu ungido estava favorecido com o poder, Deus deu uma liderança, tornou ele rei, e ele desapontou Deus, ele traiu a Deus, aleluia. Isso não agradou os olhos do Senhor, porque o Senhor não se agrada de coisas, né, erradas. Deus não se agrada de dar uma liderança e a pessoa usar errado aquela liderança. Olha o peso de uma liderança. Olha como que é perigoso quando o homem, ele acha que o poder é dele, né? E ele não vê que toda a humanidade está sujeita ao poder de Deus. Olha o perigo de quando a pessoa não usa o poder em serviço de um povo, em prol de uma humanidade, em prol de algo que beneficia outras pessoas, mas sim começa a usar aquele poder para seu luxo, para o seu, né, aconchego. Isso é o perigo, né? Então, o poder pode se tornar mal se usado de uma forma errada para desejos pessoais. Então, tem que vigiar, é o que o Senhor está dizendo. Então, o Senhor, né, aquilo não agradou ao Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi, né? Natã, um profeta, né? Foi enviado ali uma mensagem para Davi, o qual, vindo a ele, disse-lhe: havia 2 homens em uma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha
mais que uma só cordeira, que ele tinha comprado e criado e que tinha crescido com ele e com os seus filhos, comendo do seu bocado e bebendo do seu copo e dormindo em seu seio, e a tinha como uma filha. E veio um viajante ao homem rico, e ele não quis tirar das suas ovelhas e das suas vacas para fazer um guisado ao viajante que tinha vindo, e mas sim tomou a ovelha daquele homem pobre e o preparou para aquele homem que tinha vindo a ele. Então se acendeu o furor de Davi em grande maneira contra aquele homem e disse Natã: vive o Senhor, que o homem que fez isto é digno de morte. Aleluia. E ele deve pagar pela cordeira e quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não teve misericórdia. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Aleluia. Então Davi mesmo ali, né, ficou enfurecido quando escutou essa história, né, que um viajante veio, tinha um homem rico e um homem pobre. O homem pobre só tinha uma ovelha, né, e o rico tinha mais ovelhas. E ali o viajante tomou daquele que era pobre. A única coisa que ele tinha era Deus revelando: olha, Urias só tinha aquela esposa, você tá num palácio, você tem duas esposas, você tá na frente de um comando. Como que você foi fazer isso com uma pessoa pobre? Foi levar vantagem em cima de alguém que já é pequeno, né? Então o próprio Davi, ali, a hora que ouviu aquela história, enfureceu e falou: é digno de morte quem fez isso, né? Então disse Natã a Davi: tu és este homem, porque Deus estava pedindo para Natã falar, confrontar Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi por rei sobre Israel e te libertei da mão de Saul. E te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. Depois disso, lhe dei também a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, eu te acrescentarei tais e tais coisas, porque, pois, tivesse desprezo pela palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos meus olhos, dos seus olhos. E Urias, o Heteu, tu feriste a espada e tomaste por tua mulher a sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Então aqui o Senhor começou a trazer, né, na frente ali, pôr, né, tudo em pratos limpos com Davi, que nada ia ficar oculto, que o Senhor tinha visto, né? E pelo que agora a espada não se apartará jamais da tua casa, porquanto me menosprezaste, e a mulher de Urias Heteu tomaste para que fosse tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que eu levantarei sobre ti o mal da tua própria casa, pois as tuas mulheres tomarei diante dos teus olhos e a darei ao teu próximo, o qual a viste desde o sol, se deitará com tuas mulheres. Porque tu tens feito em oculto, mas eu farei isto diante de todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Então Davi ali, quando foi confrontado, ele reconheceu que ele tinha pecado e que ele era digno de todo aquele pecado que o Senhor, de todo aquele castigo que o Senhor ia derramar sobre a vida dele. Ele reconheceu, né, que ele sabia, e ele começou a temer e sabia que o castigo viria. Então Natã disse: também o Senhor perdoou o teu pecado. Então Deus verdadeiramente viu o arrependimento do coração de Davi. Isso é um alerta para que aquele que está em Deus vigiar, buscar, não menosprezar a autoridade que o Senhor põe em tuas mãos, né? Aquilo que o Espírito Santo de Deus tem te revelado. Estar atenta à voz do Espírito Santo de Deus e usar aquilo para beneficiar outras pessoas. Aquilo que o Senhor põe em nossas mãos não é para nosso uso próprio, mas sim para beneficiar, salvar almas, ajudar, edificar outras pessoas, né? Mas visto que com este negócio fizeste com que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá certamente. Então, né, Deus disse: olha, muitos, os inimigos do povo de Deus, vai começar a blasfemar contra Deus. Como um homem de Deus dá esse testemunho? Não pode uma coisa dessa. Então, o Senhor disse que certamente que
criança, o neném que nasceu, ia morrer, e morreu, né? Então ali, quando a criança nasceu, ficou adoentada durante 7 dias. Durante 7 dias, Davi jejuou, orou, clamou, pôs a cara no pó, clamando para o Senhor ter misericórdia. Mas não foi assim. O Senhor levou a criança. Então Davi se levantou e foi comer e disse: enquanto estava viva, eu estava clamando ao Senhor. Mas assim o Senhor quis, né? E nisso, perdeu aquele bebê que veio de uma coisa errada. Depois ele teve, nasceu Salomão, né? Do filho, ele teve mais um filho com Betseba ali, Salomão, que foi o homem, né? Ali que Deus amou, né? Aleluia. Ó, e nasceu, ó, e Davi então consolou a Betseba, sua mulher, e deitou com ela, e entrou a ela, e deu à luz a um filho e chamou o seu nome Salomão, o qual amou o Senhor. Olha, Salomão, o qual amou o Senhor. Então o Senhor reconheceu que Davi tinha verdadeiramente se arrependido. Então ele deu outro filho e o Senhor amou a Salomão. O Senhor amou, né? A Salomão. Mas depois de tudo isso aqui, né? Teve muitas coisas que aconteceu na vida de Davi. Além dele perder essa criança, começou a ouvir outras coisas erradas, né? Os filhos dele já não tinham respeito ao olhar o pai que tinha cometido um adultério, que tinha mandado matar um homem, ficou tudo ali às claras, né? Então, os filhos dele começou a cair em perdição. Veio o pecado de Amon, que era o filho, né? De Davi com sua filha Tamar, que foi um incesto. Aí teve ali a revolta de Absalão, que matou Amon, né? Então, começou a fazer tantas coisas erradas. O próprio filho Absalão começou a lutar depois contra Davi. Foi uma vida de tormento. Ele tinha tudo para ter paz, mas por um erro, por um descuido, por um capricho que ele cedeu, ele então ali começou a colher frutos que não era bom, né? E quantas vezes nós queremos nos dar o capricho de algo que o Senhor falou: não põe a mão, não faça, não é desse jeito, espere em mim. Então, nós temos que ouvir a Deus, nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. E aqui no final de 2 Samuel, né, eu vou ler aqui do capítulo 24, verso 18. E Gade veio a Davi naquele dia e lhe disse: sobe e levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. E subiu Davi conforme a palavra de Gade, conforme tinha ordenado o Senhor. Então Araúna olhou e viu o rei e os seus servos que vinham para ele. Saiu, pois, Araúna e se prostrou diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao meu servo? E Davi respondeu: para comprar de ti a eira, a fim de edificar ali um altar ao Senhor e fazer que se detenha a praga que assola o povo. E disse então Araúna ao Senhor: tome o rei, o meu senhor, e ofereça o que bem te parecer aos teus olhos. Veja aqui há bois para o holocausto e trilhos e demais aparelhos dos bois para a lenha. Então, né, Araúna sabia como que era o sistema sacrificial, ele entendia, né, e ele estava ali oferecendo tudo a Davi. Ele era um homem pagão e estava ali tentando ajudar Davi em algo. Então, tudo isso, ó rei, Araúna o dá ao rei. E Araúna disse ainda ao rei: o Senhor teu Deus tenha prazer em ti. Então, né, até um ímpio, até um que era pagão, ele estava querendo que Deus ali tivesse misericórdia de Davi, aceitasse os sacrifícios, porque eles tinham visto todo o mal que estava acontecendo sobre aquela terra, porque veio a praga, né? Então, veio a praga durante 3 dias, né? Aquela peste sobre o povo. Então, para cessar, Davi foi levantar um altar ao Senhor. E né, muitas coisas que começou errada desde aquele dia que Davi ali se colocou em capricho próprio, em tomar a mulher do próximo. Aleluia. Mas o rei respondeu a Araúna: não, mas certamente por preço justo que tenho
que comprar isso, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Então Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, né? Então tudo que a gente vai oferecer ao Senhor tem que ter um valor para nós. A gente tem que fazer com um valor, com uma dedicação, com um carinho, algo que vai agradar o coração de Deus. Aleluia. E aí pode perceber que Davi ali, ele foi sensato. Ele não deixou alguém pagão vir interceder ou estar ao meio ou deixar algo que não era purificado para sacrifício ao Senhor. Né? Ele estava atento a isso. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, com o qual o Senhor foi propício à terra e foi detida aquela praga do qual de sobre Israel. Então aqui, né, a praga, né, que foi o pecado que estava destruindo o mundo, né? Então ali Davi foi oferecer ali um holocausto para que Deus aceitasse e pudesse salvar a muitos, né? E então Davi ele estava disposto ali e foi um lugar ali aonde futuramente foi levantado por Salomão o templo ao Senhor, né? Aleluia. Então a gente pode ver como o Senhor ele cuida, ele zela, ele coloca as coisas em nossas mãos. Mas aqui, né, o que fica para nós hoje? Não negligencie aquilo que o Senhor colocar em tuas mãos. Não negligencie, não troca, não se dê ao capricho. Não vá ceder ao desânimo, né? Não vai ceder a um dia frio que eu posso ficar na minha cama, eu vou deixar de orar. Não vá ceder aquilo que o Senhor tem posto em tuas mãos. Eu não sei qual que é a autoridade que Deus tem imposta nas tuas mãos. Se é uma intercessão, não sei se é algo, né? Se você está à frente de um ministério, eu não sei. Cada um tem algo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Às vezes você está à frente de uma igreja, às vezes você está à frente de uma escola, está à frente de uma prefeitura. Eu não sei qual que é a autoridade que Deus tem posto em tuas mãos. Mas às vezes você fala, eu não faço nenhuma dessas funções, eu não tenho loja, eu não tenho nada. Mas você tem um lar, tem uma casa, tem uma família, tem algo para você administrar. Se você está ouvindo a palavra de Deus, você já tem isto para ser administrado, né? Aquilo que você aprender, que Deus é bom, é perdoador, mas Deus também é justo. Ele perdoa se nós clamarmos a Ele, mas a consequência dos pecados, dessa nós não vamos fugir. Assim como Davi, ele se arrependeu, mas ele teve que colher aquilo que ele plantou. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, obrigada pela tua palavra, pela sua ministração. Obrigada, Jesus, por falar conosco. Pai, obrigada pelo conhecimento, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa ter edificado esse meu irmão, essa minha irmã. Pai, que eles possam estar conhecendo cada dia mais a tua palavra, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória. Senhor, que nós venhamos todos os dias nos arrepender das nossas falhas, ouvir a voz do teu Espírito, Pai, para que a gente não venha pecar contra ti. Pai, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, repreende a fúria do inimigo, abre porta onde não tem porta, fortaleça ela naquilo para que o Senhor chamou. Aleluia! Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.